Olá pessoal, neste vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer um alforje de bicicleta feito com um balde de manteiga ou de margarina, enfim, com o que vocês encontrarem. O alforje que a gente vai fazer é desse tipo aqui. Esse primeiro eu fiz para aprender como é que funciona, né? Quais que são os macetes para construir ele. E daí o outro, que vai ficar do lado esquerdo da bicicleta, daí esse a gente vai fazer junto, eu vou filmar cada etapa. O alforje pronto ele fica da seguinte maneira. Aqui desse lado estão as cantoneiras, né? Aqui eu tive que fazer algumas adaptações por causa do tipo de bagageiro que eu tenho na minha bicicleta. Mas, dependendo de como for o bagageiro de vocês, talvez não precise colocar esse tipo de coisa. Então, basicamente, a gente vai ter que colocar as cantoneiras e dar uma dobrada nelas, né? Para que consiga encaixar no bagageiro. Isso aqui eu coloquei para dar um pouco uma superfície de contato. Depois eu vou mostrar no bagageiro como é que funciona. E por dentro ficou assim. Depois eu explico, esse aqui é uma peça que eu tinha na minha caixa de ferramentas, que eu acabo utilizando, em vez de colocar só arruelas, eu coloquei porque dessa maneira o peso do que estiver dentro do balde, né, vai ficar dividido nessas barrinhas de metal. Em vez de ficar todo o peso em cima do plástico, que pode se deformar, né, com o tempo e aumentar o tamanho do furo dos parafusos, dessa maneira fica um pouco mais estável. Bom, o bagageiro da minha bicicleta, por ser uma bicicleta que tem freio a disco, ele tem essa dobra aqui. Ele faz essa curvinha para fora, né? Então acontece que quando eu coloco o balde, eu vou colocar do lado que não tem as coisas. Quando eu coloco o balde, ele vai ficar inclinado, deitado nesse sentido, né? Por isso que eu coloquei nele essa pecinha de madeira, que daí encaixando no bagageiro, daí ele faz o contato. Que daí ele faz o contato aqui nessa madeirinha e daí fica melhor apoiado, né? Aqui tá bem levantado porque eu não afundei ele completamente, mas depois quando eu colocar melhor e amarrar aqui embaixo, daí fica bem estável o balde. Mas dependendo do formato do bagageiro de vocês, se ele for reto, não precisa colocar essa madeirinha aqui. Essa é uma adaptação que eu acabei tendo que fazer por causa do meu bagageiro, né? E uma coisa importante de levar em consideração quando faz esse tipo de adaptações, nessas gambiarras, é que cada caso é diferente, né? A forma, às vezes, que deu o balde, como é esse plástico aqui, a gente acaba tendo que cortar em lugares diferentes. Esses buraquinhos aqui eu fiz para passar esses parafusos que não ficassem apoiados nessa bordinha aqui, que depois ia quebrar, né? Então, cada caso é diferente, né? Mas sabendo do princípio de como constrói o alforje, cada quem consegue adaptar da sua própria maneira, né? Mas bom, então basicamente ele pronto fica assim. Esse aqui fica um pouquinho tosco o acabamento, porque foi o primeiro que eu fiz, né? Descobri várias coisas, tive que refazer algumas coisas pra compensar alguns erros que eu não pensei no meu bagageiro, né? Daí o próximo é pra que fica um pouquinho mais bonitinho. As coisas que a gente vai precisar para construir então nossas alforjes vão ser para cada alforje, né? Um balde de manteiga, tem de margarina, esse aqui de óleo de coco. Dá para encontrar para vender, eu não sei exatamente onde que vende. Esse aqui eu peguei de uma padaria. Se for no supermercado e perguntar, eles têm a roda desse tipo de balde. Geralmente é jogado fora, então dá para pedir. Daí, claro, tem como vem gordura nesse que era óleo de coco. Pra limpar por dentro dá um trabalhinho. Tive que lavar umas 5 ou 6 vezes até que não ficasse gorduroso. Mas depois fica bom. E o legal desse tipo de alforje é que ele é prova da água, né? Então pode chover à vontade que o que tiver dentro não vai se molhar. Bom, então a gente precisa um balde desse aqui. No caso seria 2, né? Tudo que eu tive falando aqui, vocês vão precisar o dobro, né? Então o balde, a gente vai precisar para cada alforje, 2 cantoneiras. Essas que elas eram retas, eu entortei elas eu mesmo. A gente precisa de 4 parafusos. No caso, originalmente tinha comprado esses aqui, dessa espessura, só que eles esse aqui é muito grande e ficar sobrando muito parafuso para fora. Então,
eu dei uma olhada aqui nas minhas ferramentas e achei essas chaves, esses parafusos de chave Allen, que é da mesma espessura das porcas que eu tinha comprado. Então eu vou utilizar elas, que daí vai ficar, o acabamento vai ficar melhor e não vai ficar sobrando muito parafuso. Mas não precisa ser de chave Allen não, pode ser parafuso normal, que entre nas cantoneiras, né? 4 porcas, uma porca para cada parafuso e 4 roelas. No caso, eu não vou utilizar essa aqui, eu vou utilizar outra coisa, mas é importante ter elas, tá? Vocês vão precisar um jogo de chave, no caso eu vou utilizar a chave Allen, né, por causa desses parafusos, né? Mas se o parafuso de vocês for estrela ou aquele o outro, vocês vão precisar da chave específica para o parafuso que vocês tiverem, né? Uma faca, uma caneta, para a gente vai ter que fazer algumas marcações no balde para se orientar em algumas coisas, um alicate, furadeira e basicamente é isso, as coisas que estão aqui na imagem. Daí tem algumas coisas extras que a gente pode utilizar, que no caso eu usei por causa das adaptações que tive que fazer no caso do meu bagageiro, né? Um deles foi essa madeirinha aqui, que foi a que eu coloquei na lateral para servir de apoio. Eu encontrei esse aqui na rua, daí cortei na metade para poder colocar no balde, né? Eu tenho essa plaquinha de metal aqui que sinceramente não sei de onde eu tirei. Eu tinha na minha caixa de ferramentas já há alguns anos. Sabia que poderia ser útil para alguma coisa, por isso eu guardei. E bom, hoje chegou o dia dessas 4 plaquinhas serem utilizadas. Eu tenho aqui outras duas já estão no outro Ford. E eu tenho esse aqui, uma cinta velha de couro que estragou e daí eu utilizei para cortar uns pedacinhos para forrar o bagageiro e não danificar o bagageiro quando coloco o balde. Depois, mais pro final do vídeo, vocês vão ver como é que eu acabo utilizando isso aqui. Mas essas coisas aqui, isso aqui, é opcional. É tudo adaptações no caso do tipo de bagageiro que eu tenho, que vocês vão precisar mesmo, são essas coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver qual que vai ser a localização das cantoneiras em contato com o nosso bagageiro. Eu já dei uma boa olhada e uma boa estudada no meu bagageiro quando fiz a Ultra Ford, e esse aqui é o local ideal para as cantoneiras, é esses 2 pontos aqui. Desse lado aqui vai fazer o Ford vai ficar seguro por causa da ratoeira, né? Desse fininho da ratoeira, vai impedir que fique deslizando. E pela distância que eu já medi no outro balde, o ideal é que esse aqui fique desse lado. Então basicamente o que vocês vão fazer, vocês vão pegar o balde que vocês vão trabalhar, vocês vão alinhar ele aqui, onde se encontram essas cantoneiras. Deixa eu ver aqui um enquadramento melhor. E daí vocês vão fazer uma marcação no balde com uma canetinha, onde vai ser o local para poder começar a fazer os furos e colocar as cantoneiras. Então a marcação que eu fiz ficou aqui nesse espacinho. Reparem que eu fiz só um dos lados. É legal, vai fazendo, monta e depois testa para ter certeza que o localização do próximo vai funcionar. E também a marcação que eu fiz foi só para o primeiro furo da cantoneira. No caso, esse primeiro furinho aqui. O que eu vou fazer agora vai ser, eu vou cortar esse plástico que tem aqui em cima com a faca. Daí, depois de ter cortado esse plástico na espessura aqui da cantoneira, eu vou com a furadeira, eu vou fazer o furo aqui. Bom, aqui eu já fiz recortei aqui o espaço para colocar a cantoneira. Ela encaixa aqui direitinho.
Já tem a marcação onde eu vou colocar o furo por onde vai passar o parafuso, né? Eu vou passar o primeiro parafuso desse lado aqui. E uma dica bem boa é antes de utilizar a furadeira no plástico, porque é bom a gente fazer uma guia com a faca. Na marcação que eu fiz, eu vou colocar a pontinha da faca e vou dar umas torções. Dessa maneira, quando eu utilizar a furadeira, ela não vai escorregar para o lado. Bom, feito o primeiro furo, eu vou calcular a distância do segundo já colocando a cantoneira. Desse jeito não tem erro. Eu vou colocar aqui a cantoneira, já vou colocar o parafuso aqui embaixo. Eu passei por dentro que vai ficar mais fácil por enquanto. Daqui já a cantoneira ficou encaixada, ficou firme e eu sei o local do próximo furo. Para o próximo furo eu vou pegar a faca e vou marcar no buraquinho da seguinte, né? Desse jeito já fica a medida certinha. Bom, então aqui já ficou bem encaixado a cantoneira no balde. Eu peguei essa parte aqui que é menor, porque dessa maneira eu consigo fazer um gancho que vai engatar melhor no bagageiro. A primeira vez que eu fiz o contrário. Eu coloquei a parte dos 3 furos encostando com o balde. Eu tive que quebrar essa parte aqui para caber e tudo mais. E daí quando eu fui testar no bagageiro, não deu certo por causa do tamanho do braço. Daí tive que inverter. Então, uma coisa positiva é já colocar esse lado menor, que daí não tem que se preocupar com essa parte aqui do balde, né? Que daí teria que cortar. Bom, a gente fez a medida aqui, daí depois vai colocar o balde lá em cima. Vai ver onde vai se encaixar a próxima, faz a marcação da próxima e fura. Uma coisa que vai ajudar bastante vocês na hora de fazer aqui a Wallforge é quando forem cortar esses pedacinhos de plástico que tem no balde, vocês vão colocar a cantoneira, né? E vão colocar a marcação aqui das extremidades, para já cortar logo da primeira vez na espessura correta. Daí tem uma ferramenta que eu não apresentei, que eu não coloquei no início do vídeo, que é esse tipo de serrinha aqui. Ele é bem útil. Dá pra fazer tudo com a faca, mas dá um pouquinho mais de trabalho essa serrinha aqui, cortar um pouco melhor. Depois de vocês cortarem na marcação que vocês fizeram, ajuda bastante se vocês pegarem, depois de eu ter feito os cortes, empurram com o dedo aqui pra baixo. Depois de empurrar pra baixo, daí vocês vão colocar a serrinha aqui assim por dentro. Daí fica bem fácil para retirar essa parte aqui de intermediária. Mesma coisa que acontece aqui. Depois de ter feito as furações para as cantoneiras, os 4 furinhos, né? E com esses cortes aqui para encaixar a cantoneira, cada uma delas. Aqui vai encaixar direitinho. Daí a gente vai colocar elas da seguinte maneira. A gente vai colocar cada uma delas com um parafuso por um lado, o de cima ou de baixo, vocês que sabem. E o de baixo no outro sentido. Dessa maneira, quando tu vai trabalhar no bagageiro, vai ter menos risco de os dois lados afrouxarem e caírem a cantoneira, né? Porque uma vai exercer força para um lado e outra vai exercer força para o outro lado, vai dar um pouco mais de firmeza. Então, só repassando, uma para um lado e a de baixo no outro sentido. Depois que eu colocar, vocês vão ver como é que vai ficar tudo. E daí, claro, colocar com as roelas e tudo mais, né? Bom, aqui eu já coloquei os parafusos, mas eu não apertei nenhum deles. É uma informação que acho que vai ser útil, acabei de descobrir na realidade, é que a parafuso de porca de cima vai ter que ficar nesse sentido aqui, porque senão não vai ter como colocar uma chave desse lado de cá para apertar, então a gente tem que deixar a parte que apertamos por dentro. Esse aqui de baixo, por sorte, até que foi bom ter usado os parafusos Allen, porque eu tinha essa chavezinha aqui em S, que deve me permitir apertar. Agora uma dica boa, para quando você estiver montando isso aqui, é legal primeiro encaixar os parafusos, mas sem apertar muito, porque às vezes se aperta muito e fica um pouco deslocado a furação que foi feita no plástico, vai ser difícil encaixar o outro parafuso, né? Então, se a gente só coloca o suficiente, mas deixa
cantoneira a trabalhar. Vai se empurrando um pouquinho por lado, que foi o que aconteceu com esse parafuso de baixo. O buraco fica um pouquinho para a esquerda, mais para a esquerda do que era o ideal. Mas como eu coloquei primeiro bem frouxo isso aqui, eu consegui empurrar com a mão e colocar o parafuso. Daí a gente tem essa opção. Se eu tivesse colocado esse parafuso, tivesse deixado ele bem apertado, bem fixo, a cantoneira não teria conseguido empurrar para o cantinho ela aqui. Então, uma dica boa é, antes, primeiro encaixa todos os parafusos que tiver que encaixar e só depois que estiver tudo no lugar, daí sim aperta eles. Daí aqui atrás eu coloquei aqueles ferrinhos que eu tinha mostrado para vocês no começo do vídeo. Eu coloquei a arruela só em alguns deles, porque ele tem esses buracos aqui de diferentes tamanhos, né? Na ponta ele é redondo e nas outras pontas eles são esse formato hexagonal. Daí a porca entrava no meio desse buraco e não firmava a barrinha de metal que era que eu buscava. Por isso que essas extremidades aqui eu ficou com a arruela. Beleza? Agora eu vou apertar tudo e já vou colocar na bike para que vocês vejam como é que ficou. Bom, já parafusei as cantoneiras, deixei elas bem firmes. Agora fiz o primeiro teste de encaixe aqui no bagageiro. Esses aqui são as tirinhas de couro daquele cinto que eu falei pra vocês, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Reparem que tá encostando... Aqui, deixa eu ver se aparece minha mão aqui. Nessa região onde está esse parafuso, tá encostando numa parte que não é muito legal do balde, porque é uma parte que é um pouquinho oca. Deixa eu ver se eu consigo visualizar daqui por dentro. E aí dá pra ver melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação com a caneta nessa região onde está marcado. E daí vou cortar esse pedacinho de plástico que tem ali por onde se encontra esse parafuso que acaba de focar. Bom, já fiz a marcação onde se encontram as duas barrinhas de metal do bagageiro, que é uma essa aqui e a outra essa aqui, que eu tenho que cortar aqui para que não fique levantado a alforje. Depois de cortar, eu vou medir mais uma vez no bagageiro para saber a distância que eu vou colocar, posicionar essa madeirinha aqui, que vai dar um suporte extra e não vai colocar muito estresse, muito peso em uma parte só do balde, né? Como o plástico ele é bem maleável, né? Ele pode entortar, pode quebrar, enfim. Daí colocando essa madeirinha aqui, creio eu que vai dar uma força maior, porque vai ficar a madeirinha em contato com as 3 barras do bagageiro. E dessa maneira vai distribuir o peso de uma forma mais equilibrada. Para finalizar, como eu mostrei para vocês, eu peguei uma cinta velha que eu tinha de couro, que estava estragada. E daí eu cortei ela em 4 pedacinhos, fiz uns furos com a furadeira, né? Que daí eu vou encaixar aqui nessas regiões do meu bagageiro, que dessa maneira o contato da cantoneira no bagageiro não vai machucar. Aqui, por exemplo, tem uma marquinha que quando eu coloquei direto a cantoneira no bagageiro, né? Então com esse aqui vou dar uma amortecida também, vai fazer menos barulho e vai proteger o bagageiro, né? Legal que com os furinhos eu posso utilizar esse tipo de aramezinho, né? Que tem em pacote de pau, então eu passo pelos furinhos, coloco no bagageiro e daí dá pra encaixar sem medo. Ficou assim o pedacinho de couro com o aramezinho, né? Claro que eu posso colocar essa prodola de dentro, né? Mas como vai ter o alforje em cima, o acabamento não faz muita diferença, né? Bom, pessoal, então no final ficaram assim os 2 bagageiros. O último que eu fiz foi esse aqui da esquerda, que fiz aqui pro tutorial. Como é pra ver, ele ficou bem mais estável, mais firme. Depois eu vou ter que fazer algumas modificações no da direita, que foi com o qual eu aprendi, para que ele fique um pouco melhor. Provavelmente essa madeirinha aqui eu vou ter que descolar e botar um pouquinho mais para baixo, que é o que eu me liguei nesse segundo que eu fiz. Talvez também eu troque nesse primeiro. Eu utilizei, em vez dos parafusos de chave Allen, eu utilizei uns parafusos normais. Eles ficaram um pouco grandes para dentro, mas também não atrapalha. Quem sabe um dia desses eu troco eles, ou não. Aqui tem as tirinhas de couro para proteger o bagageiro. E é isso. Ficou assim os bagageiros feitos com balde de margarina. Provavelmente depois eu vou fazer algum acabamento, né? Vou pintar ou vou forrar com algum adesivo. A não ser que, sei lá, a Yandy me patrocine de alguma maneira. E é isso. Só para vocês terem uma noção de como ficou estável os baldes, olha só. Chacoalho bastante aqui a bike e eles não caem. Depois provavelmente eu vou postar algum vídeo pedalando
Para que vocês vejam como é que ficou. Talvez quando fizer o acabamento para os baldes também coloque alguma coisa, né? E depois que eu fiz a primeira viagem, primeiro camping, que eu levar esse tipo de alforje, daí eu vou, quem sabe, dar um depoimento, ver o que achei, se eu curti. O peso de cada alforje ficou 800 e poucos gramas, eu acabei de pesar. Ou seja, aqui mais ou menos 1 quilo cada uma delas, estou carregando 2 quilos a mais na bike. Um peso considerável, não é muito, acho que dá pra levar de boas, né? E o que eu gastei para fazer esse alforje, bem no fim, foi como eu comprei só as cantoneiras e os parafusos, que vários deles não usei, bem no fim eu utilizei os que já tinha comigo. Eu gastei entre porcas, parafusos de cantoneira, R$ 13,60. Então acho que custo-benefício tá valendo. Esse aqui ficou meio inclinado mesmo, então vou ter que dar um jeito de dar uma agitada nele porque não curti. Bom pessoal, então basicamente é isso. Espero que seja útil para vocês esse vídeo como fazer alforjes com balde de margarina. Não é bem o tipo de conteúdo que costumo colocar aqui no canal, mas me pareceu que foi alguma coisa de utilidade pública. Então, se vocês forem fazer, ficarem em dúvida de alguma coisa, podem mandar mensagem, que se eu souber como resolver, eu vou estar respondendo, tá bom? Bom, então é isso. Valeu!